Olá, meus irmãos. Estou gravando essa série de vídeo para você que de fato deseja entender como o reino de Deus funciona, né? Os modos operantes do reino de Deus, para que você possa estar alcançando a sua salvação para você e para a sua família. Se você ainda não ouviu os outros vídeos sobre o assunto, sobre unção, sobre lugar seguro, você ouça lá, porque vai ajudar você a entender, compreender todas essas questões. E você pode estar analisando pela luz da Bíblia. O meu propósito é que você não creia apenas porque eu estou dizendo. Quero que você creia porque essa verdade está na Bíblia. Então o Espírito da Bíblia revela essa verdade. Então quero começar esse vídeo falando o seguinte: há muitas pessoas, há muitos espíritos, há o espírito do mundo e até o espírito de Satanás dentro das denominações, dentro, entre aspas, das igrejas, né? Então, muitas igrejas, elas perderam o foco por completo. E o espírito que opera nela, o propósito delas, não é o reino de Deus, não é o salvar pessoas, são várias outras razões, vários outros motivos, menos a salvação. Então, esse comportamento, esse espírito, está ali humanizado, está pedrificado ali dentro. Então, a pessoa vem de fora e, ao aderir o jeito de crer, de se comportar, vai sair de um problema para entrar no outro problema. E porque ele não tem salvação. Então, a única maneira de nós sermos salvos é exatamente observando a palavra e a partir de pregadores que preguem o evangelho respeitosamente, mas a verdade contida no evangelho. Então, eu quero que você dê atenção olhando para a Bíblia. E eu repito, as igrejas estão cheias de filhos de várias coisas. De Caim, de Balaão, de Acabe e de vários outros, menos filhos de Deus. E o propósito da igreja é para ser construído filhos de Deus. Então, quais são os modos operantes dos filhos que não são de Deus, estão dentro da igreja? As suas prioridades são o mundo. A causa que eles trabalham é apenas para o mundo. A causa que eles vêm para a igreja é apenas para, sei lá, eles não querem se perder, eles acreditam no inferno, eles não querem ir no inferno, pro inferno. Mas a causa que eles vêm, não vem preocupado em se regenerarem, em olhar a palavra para de fato se ajustar à palavra, e a palavra, todos que querem ser salvos sabem que tem que morrer de novo, morrer o velho homem para nascer de novo. Tem que deixar as coisas do mundo, e as coisas do mundo nem de longe é apenas se prostituir. Claro, isso também faz parte do caráter do mundo, mas as coisas do mundo é exatamente a prioridade de quem é salvo, é o reino de Deus, é investir no reino de Deus. Então, a maioria das pessoas, elas não investem no reino de Deus, elas não são fiéis nos seus dízimos, elas não são fiéis na sua oferta, e esse comportamento já está denunciando quem de fato, qual é o espírito que está nelas. Elas querem o mundo. Então, para deixar de ser mundo, tem que ter palavras, tem que ter pregação, tem que ter pastor que respeitosamente mais pregue sobre isso que eu estou pregando para você. Então, você precisa se analisar e olhar pela palavra, porque é a palavra, se você de fato quer ser filho de Deus, é a palavra que deve ser a sua base de fé. Muito bem, entendendo esse ponto, para que você possa de fato querer a salvação, nós temos falado sobre um lugar seguro. E esse lugar seguro, que não é um lugar físico, é um estado de espírito, de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa regenerada. E o representante desse reino é o que vai te ligar ou te desligar desse reino. Porque Jesus comparou o reino de Deus como uma árvore. Então veja, os nutrientes para os galhos vêm da árvore.
é a árvore que está em contato com o solo. Então, se você virar essa árvore imaginariamente, e a árvore que aí Jesus disse, eu sou a árvore verdadeira, então o pastor, aquele que Deus chamou, o apóstolo, ele é o tronco que está entranhado com as coisas do céu. A doutrina do céu, a identidade do céu vem a partir desse tronco, desse pastor. Porque o Senhor Deus sabe o que ele enviou a partir através desse pastor. Toda mensagem, ela tem uma identidade. E a igreja, ela tem uma identidade X e única. E os que vão serem ligados nesse ministério para alcançar a salvação, vai ser através e a partir daqueles que receberam, respeitaram e são conectados desse mesmo espírito. Então todas as igrejas do mundo seguem esse mesmo padrão, porém a igreja, assim como pessoas, cada uma tem a sua identidade diferenciada e personalizada, porque tem a parte, os fundamentos de Deus que não podem ser mudados, e tem a personalidade, digamos assim, das suas autoridades, do seu corpo. Então nós sabemos que se cortar qualquer galho dentro que compõe a árvore, automaticamente está cortando os nutrientes que vem lá do solo. Então esse galho morre, não é a árvore que morre, é o galho que morre. Você pode ler João 15, que está falando muito sobre isso. Todo galho cortado, ele vai morrer. E é necessário ser cortado exatamente para que a árvore ela possa ter mais fruto. E um outro símbolo que a igreja também é comparada é um corpo. Veja, qualquer parte do corpo, qualquer membro do corpo que seja tirado do corpo, o membro vai morrer. Não tem jeito, o membro irá morrer. Então, para que nós entendamos isso e que a gente traga essa consciência para que nós tenhamos oportunidade de se tornar filho de Deus. Tem uma frase de uma pessoa muito conhecida desse meio da ciência, digamos, a ciência mental, e tem um trabalho, faz um trabalho relacionado à pessoa se reconhecer, saber a sua capacidade, a ciência mental, etc. Bom, essa pessoa que eu estou falando é o Paulo Vieira. Ele usa uma frase assim: todo pai tem o filho que ele merece. E mesmo essa palavra não estando na Bíblia dessa maneira, mas é uma verdade absoluta. Jesus falou algo similar, estava falando a mesma coisa quando ele disse assim: pelos frutos se conhece as árvores. Trazendo aqui para o campo para que você possa entender. Como eu sei o que está escrito na palavra, todo verbo se fará carne e habitará conosco. Jesus foi a imagem visível de Deus, que era invisível. Nele, em Jesus, habitou a plenitude de Deus. Então, nele, em Jesus, tinha todas as virtudes do Pai nele. Então, Jesus foi o verbo feito carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e o verbo se fez carne e habitou conosco. Isso é um princípio. Quando a igreja está corrompida, essa igreja corrompida vai corromper as pessoas que entram nela, que farão parte dela, correspondente ao nível de corrupção que essa igreja tem. Então, os filhos desse pai é o correspondente ao fruto. O pai produziu os filhos correspondentes a ele mesmo. Então, pelos frutos se conhece a árvore, cada pai tem um filho que lhe que ele merece. Então, veja só, se a gente vê comportamento de desprezo às coisas de Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, prioriza todas as coisas, mas o pastor, a liderança, tem medo de falar, então essa igreja irá se corromper, irá formar filho para qualquer coisa, menos para Deus. Então, para isso não acontecer, ele tem que pregar a verdade respeitosamente, mostrar para as pessoas, porque é assim que se dá oportunidade daqueles que querem ser salvos serem salvos. E os que não querem ser salvos, os que não aceitarem a sã doutrina, como diz a palavra, vai se enquadrar com os filhos da rebelião, como a Bíblia está cheia
de pessoas que com o espírito do mundo e que não está disposto a se regenerarem, eles não vão gostar mesmo. Paulo, Pedro, falou que para esses é como se alguma coisa estivesse roendo os ouvidos dele. Não gosta mesmo, porque a natureza deles já foram formados da maneira do mundo e quer apenas um pastor para chamar de seu, quer apenas uma igreja para chamar de sua, mas eles não têm interesse pela sã doutrina, porque a sã doutrina vai denunciar que o comportamento dele, os propósitos deles estão errados, e aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro, e o coração, se for formado pelo mundo, está no mundo, eles não querem as coisas de Deus. Então, assim, essa igreja não terá salvação, porque não terá nada no seu comportamento, no seu caráter, que se assemelhe ao Pai, que se assemelhe a Jesus, está todos deformados. Então, esse pai, essa igreja, vai ter os filhos correspondentes, os filhos que ele merece, tudo torto, atrapalhado. Então, tem que ser pregado essa verdade para que as pessoas precisem entender. Então, veja só, muitas vezes a gente deixa de pregar a verdade, ou seja, a gente não, porque eu não deixo de pregar essa verdade. Quem quer que seja, deixa de pregar essa verdade, porque não quer confrontar alguém. Veja só, Jesus, quando ele veio, ele falou algo que não é compreendido pela maioria das pessoas, ou finge que não compreende. Mas ele disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra, eu vim trazer confronto. E eu gostaria que esse confronto, que essa guerra, que essa discussão, que essa divergência já tivesse implantado, tivesse pegando fogo, porque de hora em diante vai estar a esposa contra o marido contra a esposa, o filho contra o pai. E isso não é que Jesus veio para fazer guerra, para fazer confusão, não. Mas quando essa divergência é por causa da sã doutrina, nisto tem um processo de limpeza. Aqueles que decidirem pela palavra da verdade vão escolher o seu lado e o outro. Então vai ter divergência, muitas vezes na sua própria casa, e na igreja não é diferente. Só que nós temos falado da unção. Quem tem a unção sabe disso aqui. Sabe, quem tem a unção está imune, digamos assim, ao julgamento, imune. Tipo assim, eu sou pastor, eu tenho consciência do que eu estou falando para você, tenho uma vida de comum acordo com a palavra, eu não sou hipócrita, eu não sou uma pessoa que finge uma coisa e a outra, não. O tempo todo procurando fazer o que é certo, agradar ao Senhor com a minha vida, e eu sei exatamente o meu papel. Sei que a unção está comigo, estou autorizado a ligar, e o que eu ligar na terra, ligado no céu. Jesus disse, olha, o que vocês reterem pecado serão retido, o que vocês perdoar serão perdoados. Tenho essa consciência. E eu tenho consciência também que se eu negligenciar, o castigo para mim, que sou juiz, é muito mais pesado do que uma pessoa comum. Ai daqueles que fizeram um desses pequeninos tropeçarem, porque melhor seria que não tivesse nascido. Então, tenho consciência disso. Então, eu falo essa verdade com o propósito de fazer as pessoas entenderem, dar oportunidade para as pessoas, mas também para limpar a igreja. Porque se eu não pregar, vai se crescer filho de qualquer coisa, menos filho de Deus. E tudo isso vai para minha conta. Aí suponhamos que alguém não goste e tome partido de querer me atacar, me diminuir, que isso é geralmente um modo operante. Você vai desqualificar a palavra daquele que apontou o seu erro. Então vai ter uma quebra de elo, vai ter uma quebra de aliança, vai ter, sabe? Então, quando se há quebra de aliança, não pense que é o Deus de misericórdia que vai estar atuando, não. Porque quando há quebra de aliança, as duas partes envolvidas vão entrar diante do tribunal de Cristo. Então ali não se aplica piedade, ali não se aplica misericórdia. Ali vai ser tirado aquele galho, vai ser separado, e toda a sua descendência vai ser separado junto, para limpar. É o que Jesus falou, o galho tem que ser cortado para que a árvore dê frutos bons. Então vai ser cortado. Então quem tem unção não será julgado, porque foi por causa da justiça do reino que a pessoa se separou. Então não tem julgamento para o que tem unção. Para que pudesse
ter julgamento sobre uma autoridade que está pregando o evangelho, tem que acontecer aquilo que aconteceu com Saul. Ou seja, Saul, ele foi ungido rei e ele serviu debaixo do temor do Senhor por algum tempo. Mas ele se afastou. Então, pelo fato de ele ter se afastado, Deus escolheu a outro. Só que era ele que estava com a unção. Então, teve que ser rasgado a unção dele. E você vê exatamente isso acontecendo quando o profeta Samuel disse: assim como a tua roupa foi rasgada o teu reino, foi rasgado o teu ministério. E quando isso acontece, para aquele que foi ungido, mas não está no poder, ele vai ter que sofrer todo tipo de injustiça pelo atual que está lá, pelo rei que não está mais com a unção, e agora tem um que está com a unção, mas não está no cargo. Então, é necessário que se produza essa justiça, essa injustiça, essa perversidade, essa maldade. Foi isso que aconteceu com Davi. Saul perseguiu Davi, maltratou Davi, mas Davi o tempo todo respeitando, a ponto de encontrar o inimigo dele que queria ele morto a qualquer preço, encontrar ali com a arma, e alguém disse: mata, é o teu inimigo. Ele disse: não, jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Então, para que o que está na unção, o que está sendo cabeça, o que está na autoridade seja julgado, primeiro tem que ter esse rasgar o seu ministério, o seu reinado e a sua unção. E para isso acontece quando ele, a qualquer custo, quer manter-se no comando e é injusto. Foi isso que aconteceu com Davi, foi isso que aconteceu com José. Então é um processo penoso e muito sofrido. Mas, no geral, se a causa que a pessoa, a aliança foi quebrada, é porque são dois espíritos: é o espírito de Deus, o espírito do reino, que exige renúncia, e o espírito do mundo. Então, nesse caso, não vai ser levado no tribunal e não há misericórdia aí. As duas partes, ou seja, uma vez que teve quebra de alianças, vai ser levado ao tribunal, mas para ser confirmado a ação e a razão, as motivações que a pessoa quebrou a aliança, e aquele que foi o que trouxe a palavra não será julgado, porque é unção. Contra a unção não tem julgamento. Para ter julgamento, a unção tem que ser retirada. Então, se você deseja de fato crescer na fé, entender como o reino espiritual funciona, não deixe de assistir os nossos vídeos, porque o nosso propósito é esse: edificar uma igreja, preparar a igreja para entrar no lugar seguro e para, quando seus membros passarem, serem salvos, e se Jesus voltar antes, a igreja esteja preparada para o arrebatamento, para a salvação. E se você ainda não era inscrito, seja inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.